abençoe, irmãos. Mais uma vez, estamos na casa do Senhor. Eu gostaria, nesta noite, podermos juntos relembrarmos uma mensagem que o pastor Osmar pregou num domingo de manhã, no dia 21/5/2000. Todos nós sabemos que somos um povo fraco, mas o povo de Deus, amém? Amém. E o pastor Osmar pregou uma mensagem intitulada: qual é a sua fraqueza? Todos nós temos fraquezas, mas qual é a minha fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Então gostaria de relembrar juntamente com os irmãos. Creio que será muito gostoso, amém? Eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo dizendo. E para completar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Não aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Todos nós temos fraquezas e estamos sujeitos a cair por esta fraqueza. Devemos, cada um de nós, fazer um exame em nossa vida, para que então possamos saber qual é a minha fraqueza, qual é o nosso lado fraco. Todo mundo tem um lado fraco. Agora, nós não devemos falar o nosso lado fraco para ninguém. Por quê? Porque se o diabo escuta qual é o nosso elo mais fraco, ele vai bater justamente ali, para que então nós venhamos a cair. É como uma corrente, ela vai rebentar no seu elo mais fraco. Então nós temos que reconhecer qual é o nosso lado fraco e vigiar este lado fraco. Amém? Amém? Agora, Paulo está mostrando as minhas fraquezas. Paulo tinha fraqueza, todo homem tem fraqueza. Noé teve a sua fraqueza, ele bebeu. Abraão teve a sua fraqueza, ele mentiu. Então, todo homem tem a sua fraqueza. E o que o diabo quer é saber qual é a nossa fraqueza. E ele descobriu a fraqueza de cada um. E cada um caiu justamente ali. Só que quando ele tentou descobrir a fraqueza de Jesus, ele não encontrou. Ele tentou Jesus com fome. Abraão caiu com fome. Abraão, Deus tirou ele da terra de seus pais, de Ur dos Caldeus, e levou ele para uma terra santa. E quando então Abraão chegou naquela terra, se instalou ali, Deus disse para ele: Abraão, não saia da terra. E por incrível que pareça, foi só Deus falar. Passou algum tempo, veio seca, veio fome, e o gado morrendo, e as pessoas com fome. Abraão saiu da terra. Abraão apostatou da terra. Agora, isto é uma lição para cada um que começa uma vida cristã. Muitas vezes Deus tira a pessoa da denominação, ela reconhece a mensagem do dia, e Deus leva ela para a palavra, e Deus fala: fique na palavra. Mas o primeiro problema que acontece, a pessoa vai embora.
gentil. E a pessoa sai da igreja, sai da palavra, ela só vai piorando. Por quê? Está fora do seu lugar. O lugar do Filho de Deus é na palavra. Amém? E então Sansão caiu com mulher. Davi caiu com mulher. Então o diabo, ele fez cada filho de Deus cair. Mas quando ele foi descobrir, porque ele fica caçando, para que nós venhamos a cair ali. Porque se ele for no nosso lado forte, ele não vai nos derrubar. Eu não fumo e nunca fumei e não gosto de cigarro, nem do cheiro. Ele não vai me tentar com fumaça. Mas deixa um que veio do mundo, fumou no mundo, ou bebeu, fumou. Quando ele sente o cheirinho do cigarro, aquilo é uma tentação. Por quê? Porque ele já teve aquele problema. Uma pessoa que bebeu, ela aceitou a palavra, o diabo vai atacar ali, no ponto fraco de cada um. E o diabo então, lá no monte, caçando a fraqueza de Jesus. Ele não sabia, irmãos, a fraqueza de Jesus. Mas eu sabia, você sabia, nós sabíamos, amém? E ele tentou Jesus com fome. Jesus 40 dias jejuando no deserto. E então o diabo chegou, Satanás chegou e disse: diga para estas pedras se transformarem em pão. Aquilo, Jesus deu um tapa na cara do diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Opa, ele não vai cair ali não. Vou tentar outra coisa, vou tentar fama. E então o diabo transportou Jesus no alto do pináculo. E então ele mostrou todos os reinos do mundo. E ele começou a tentar Jesus. Se tu tão somente prostrado me adorares, eu te darei todo este reino. Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo caçou daqui, caçou dali, mas ele não descobriu a fraqueza de Jesus. Vocês sabiam que Jesus tem uma fraqueza? Ele tem só uma fraqueza. Jesus não aguenta, ele cai mesmo, ele não aguenta ver um filho com o coração arrependido e não perdoar. Ele cai mesmo, irmãos. É só se dobrar nos pés de Jesus com um coração sincero. Pai, estou arrependido. O diabo nunca poderia conhecer esta fraqueza, porque esta fraqueza somente os filhos usufruem dela. Porque somente os filhos se arrependem. E o diabo, ele não é um filho, porque ele não se arrepende. Todos têm fraqueza. Agora, ali estava Moisés. Moisés, Deus testemunhou dele. Era um dos homens mais mansos daqueles tempos. E então, ali no deserto, o povo começou a clamar. Deus deu profeta ao povo, mas o povo queria lei. O povo queria lei. E o povo começou a clamar a Moisés: nós queremos lei. E então Moisés subiu no monte para buscar a lei para o povo. Moisés representa o sistema de Deus. E Arão representa o sistema do homem. E Moisés, sendo o sistema de Deus, saiu para buscar a lei. E deixou ali Arão com o povo. O sistema da igreja com o povo. E Moisés então no monte demorava. E o povo começou a desconfiar. Moisés não vai voltar mais. E eles começaram então a falar com o sistema da igreja. Arão, você é sacerdote. Moisés não vai voltar mais. Vamos aqui vamos pegar ouros, pérolas, vamos
tê-lo como nosso Deus. Quando o povo fica sem profeta, o povo se perverte. E isto mostra que o sistema da igreja é falho. Por quê? Porque o sistema da igreja faz aquilo que o povo manda. Mas o profeta faz aquilo que Deus manda. E então eles formaram ali um bezerro de ouro. Começaram a festejar até aquele carnaval ali. Como Paulo, ele temeu, após a sua morte, que a igreja caísse. Porque um povo sem profeta se corrompe. Enquanto a igreja órfã estava com o profeta, elas estavam na palavra. Mas quando Paulo morreu, aquilo que ele temeu sucedeu. E no ano 325, o povo começou a clamar para o sistema da igreja. E então eles fizeram um bezerro de ouro chamado Santíssima Trindade. E eles têm esse bezerro de ouro como Deus, assim como o povo, lá no deserto. Vamos formar um bezerro de ouro e vamos tê-lo como Deus. E hoje o povo está adorando Santíssima Trindade, adorando o bezerro de ouro, pensando que é Deus. Porque hoje o povo faz aquilo que ele quer. O povo tem igreja ao qual mais eles gostam. Porque os pregadores não têm pregado toda a palavra. Os pregadores têm deixado de pregar a palavra e têm dado ouvidos ao povo, como Arão deu ouvidos ao povo. Certa vez, eu estava numa denominação ao qual eu frequentava, antes de aceitar a mensagem. E eu tinha por costume chegar cedo, me assentar no banco, ficar quieto, até o culto começar. E então, algumas irmãs chegaram, sentaram à minha frente e começaram a conversar. Uma delas era uma novata. Há poucos dias que ela estava frequentando a igreja. E elas começaram a conversar dentro da igreja. E eu quietinho no meu canto ali. Ah, irmã, eu frequentava aquela igreja ali embaixo, mas lá não, eles não deixam cortar cabelo. Lá eles proíbem cortar cabelo. Aí eu fiquei sabendo que aqui pode. Aí eu vim pra cá. O povo procurando uma igreja que satisfaça as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. O povo não está procurando a palavra. O povo está procurando satisfazer os seus desejos carnais. Eu gosto de vestir calça, a mulher fala. Ela procura uma igreja que pode vestir calça. Ela não examina a palavra, o que deveria fazer. Agora, Moisés estava lá no monte, recebendo os mandamentos de Deus. E Deus viu que o povo se corrompia. E Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompe. O teu povo tem se corrompido. E durante as 7 eras da igreja, o povo se corrompeu. As igrejas viraram mundanas, mundanizaram. Mas na última era, Deus viu que o povo se corrompia. E ele disse: William Branham, desce. William Branham, desce, porque o povo se corrompe. O povo sem profeta, o povo se corrompe. E Deus enviou o profeta Elias. Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? E Moisés desceu. E quando Moisés desceu, ele viu o povo naquele carnaval. E ele trazendo as 2 tábuas dos mandamentos. E vendo aquilo, ele falhou na sua fraqueza. Ele se temperamentou. Um homem mais manso naqueles dias. E ele se temperamentou. E ele viu aquele carnaval. E ele deixou uma das tábuas cair no chão e quebrar.
E Deus estava falando naquilo. Este sistema da igreja vai terminar. Ele é falho. O sistema denominacional é falho. O sistema do homem é falho. E só permanece o sistema de Deus. Amém? Todos falharam. Todos nós temos fraquezas. Mas grande é Deus em nos perdoar. Amém? Agora, Deus disse ao profeta: irmão Branham, vigie estes 3 pontos. Vigie fama, vigie dinheiro e vigie mulher, para que você não caia nisso. E o irmão Branham teve várias fraquezas, como homem, como todos nós. Mas ele não caiu em nenhum desses pontos. Amém? Certa vez ele estava na África. E na África ali, as mulheres, por ser um país subdesenvolvido, as mulheres andavam sem a parte de cima de suas vestes. Elas andavam mostrando os seios. E o irmão Branham estava ali e ele estava no carro. E então, quando ele viu aquilo, como todo homem, pode ser uma mulher feia, o tanto que for, pode ser gorda, magra, feia, grande, alta, ela é uma tentação. Se é que o homem tem sangue vermelho nas veias. Agora, para não cair, o irmão Branham tinha um crucifixo no carro. A igreja católica tomou o crucifixo e perverteu o real significado do crucifixo. Eles adoram o crucifixo. Mas o crucifixo é dos cristãos. Não para adorarmos o crucifixo, mas para lembrarmos do sacrifício da cruz. Amém? E então o irmão Branham olhou para o crucifixo, lembrou de Jesus e ele venceu a tentação. E o profeta, ele foi tentado com fama. Ele sendo um dos maiores profetas de todos os tempos. Ele que Deus disse para ele, fale a palavra. E ele disse, haja esquilos. E houve esquilo. E ele atirou. E o esquilo sangrou. Ele matou o esquilo. Ele que, em cultos, ao quais ele tinha os seus trabalhos de discernimento de espírito, ele ficava exausto. E então, quando ele não desmaiava, e ele saía do púlpito, e ele saía procurando a porta, muito atordoado, pelo poder de Deus usado nele. E certa vez, ele atravessou a parede. Na Índia, ele estava sendo enfrentado por feiticeiros. E então, os feiticeiros invocaram o seu Deus e chamaram tempestade. Vem tempestade. E as nuvens vieram, os relâmpagos vieram. E então o irmão Branham, um profeta de Deus, apontou o dedo para a tempestade e disse, em nome de Jesus, desapareça a tempestade. E a tempestade desapareceu. E certa vez os irmãos perguntaram, irmão Branham, nós gostaríamos de honrá-lo. Como que o senhor gostaria que nós o honrássemos? Gostaria que nós o chamássemos de reverendo? De profeta? Irmãos, chama-me apenas de irmão. Ele não caiu em fama. E ele não caiu em dinheiro. Certa vez, procuraram ele para poder fazer com que ele explicasse o porquê que ele não pagava os impostos de renda, ao qual o governo pensava que ele não pagava. E então, começaram a interrogá-lo. O que você faz com tanto dinheiro que você recebe? Não, certa vez tem uma irmã, e o marido dela morreu, e os seus filhos, tinha 6 filhos, e perdeu a casa, e estavam morando numa tenda, e eu vi aquilo, eu sabia que eu tinha minha casa, eu tinha que ajudá-los. E então eu peguei alguns dólares que eu tinha, e comprei uma casa, e paguei as dívidas. Ah, muito bem. E aqueles outros, tanto dinheiro que você tinha? Bem, aquele outro lá, uma senhora ali em cima nas montanhas, ela estava em dificuldade, seu marido morreu, e ela precisava de uma ajuda. Ela tinha o seu filho, pregador, doente numa cama, 6 filhos para tratar, uma mulher de 80 anos. Eu me compadeci, e eu dei o dinheiro para ela, para que ela pudesse comprar as coisas que ela necessitava. Ah, muito bem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, senhor Branham. A sua junta de administradores sabia disso? Não sabia. Os seus diáconos sabiam disso? Não, senhor, não sabia.
E a sua esposa sabia disso? Não. Ela não sabia. E como que o senhor me prova isso então? Por que o senhor fez isso dessa maneira? Por que o senhor não falou para ninguém, irmão Brano? Porque o meu Senhor disse: não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Ele não caiu em dinheiro. Amém? Agora, isto é para nós, que nós possamos vigiar a nossa fraqueza, vigiar fama, vigiar dinheiro e vigiar mulher, para que nós não venhamos a cair. Amém? Irmãos, Deus continue nos abençoando. Bendito dos pecadores, a Jesus o Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos faz, ao deserto da beleza e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Deus abençoe, irmãos. Amém. Nós vamos preparando a nossa leitura aos Efésios capítulo 4. Depois de uma boa mensagem dessa, né? Nós temos que repartir o tempo aqui na terça-feira e é muito bom ouvir o irmão Adriano fazendo, de um resumo, ele faz também uma pregação, né? E fica muito boa, uma boa mensagem para todos nós. Capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Senhor, somente Sua palavra tem lugar num coração eleito. Temos visto que o sistema que veio através de Arão não tinha direito no coração de Josué e de Calebe. Somente no coração dos carnais israelitas, com aquela festa da carne, como muitos estão fazendo hoje, com o rock na igreja, com o funk, com tantas outras coisas, e eles não percebem que eles estão com o mesmo sistema de Arão e estão corrompendo. Mas o Senhor tem aqueles que não pertencem a esse sistema, que não unem ao sistema de Arão, mas ao sistema da palavra, porque o Senhor também tem o seu sistema, e o seu sistema é manifestar Sua palavra através do seu profeta. Ajuda-nos a viver de acordo com a Sua vontade, a viver uma vida tal como puderam viver os do passado, como Elias viveu, e um dia tomou uma carruagem e foi embora. Ajuda a Sua igreja a tomar a mesma carruagem para podermos ir embora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Tudo isto é bom, não é? Muito bom. Mas nós vamos meditar dentro de alguns minutinhos. Vamos meditar nesse título que encontramos aqui, a unidade da fé. Uns minutinhos apenas. Mas é interessante que não tem a trindade da fé. É a unidade da fé. É interessante que o verso 3 também não fala assim, a trindade do Espírito. É a unidade do Espírito. Então, é tão claro, eu não sei por que as pessoas creem errado, né? Tem a Bíblia, mas crê errado. Arão também tinha, mas fez a coisa errada. O povo pressionou e ele fez a coisa errada, fez um sistema do homem. Foi o que Arão fez em seu dia. Mas Deus sempre tem a maneira de manifestar o seu sistema ao mundo. Ao mundo, digo, ao mundo dele, que são os filhos de Deus, que pode receber a palavra de Deus na sua era. Tem coisas que a gente vê, é muito importante. Irmão Bruno estava falando do Enoque. Ele diz no parágrafo 205, o único lugar provido por Deus para adoração, só esse textinho aqui, ó. Enoque foi a palavra vivente de Deus para a sua era. Enoque foi a palavra vivente de Deus para a sua era. Cada texto desse, acho que ajuda a gente. O parágrafo 208, único lugar provido por Deus para adoração, só uma frase. É a palavra refletindo e produzindo faíscas na era em que você está vivendo. Não adianta que hoje você pegar e produzir faísca da era de Lutero. Isso não vai adiantar nada. Produzir faísca da era pentecostal, e não vai adiantar. Você tem que produzir faísca da era que você está vivendo. E nós estamos vivendo na era do Filho do Homem. Estamos vivendo aqui na era da noiva, na era da chamada, e na era dos escolhidos, na era de ouro, na era abraâmica e na era efesiana.
Nós estamos vivendo nessa era, então temos que produzir faísca dessa era. Se nós voltarmos um pouquinho, vocês lembram daquele tempo que tinha aquela binga, que era uma pedra, né? Era aquela pedra e uma liminha, assim, você punha a pedra na boca da binga, né? E batia a lima nela e saía uma faísca e incendiava para o indivíduo infeliz fumar. Para o indivíduo acender alguma coisa para ele fumar, infelizmente, né? Mas você é uma faísca para incendiar um lugar onde você está, para que outros possam sentir o cheiro, o sabor, tudo que puder. Você vai produzir isso daí, porque você é uma faísca. Você não é um crente que não tem faísca, é um crente que tem faísca. Ele tem faísca, e isto é da pedra de coroa. Ele está com a faísca da pedra de coroa, né? E acende mesmo, isso acende. O que está acendendo a vida eleita hoje é exatamente isto. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha para você ver. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. As pessoas devem, ou deveriam pelo menos, verem estas coisas que são tão simples. Guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Porque o Espírito não é trindade, o Espírito é uma unidade. Porque Deus não é uma trindade como eles pensam. Porque Deus é trindade do jeito que eu sou. Eu sou uma trindade, Deus também o é. Do jeito que eu sou, do jeito que você é. Corpo, Espírito e alma. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade. Mas corpo, Espírito e alma não me fez três. Eu sou um. Sem um dos três, eu não sou perfeito. Não sou completo. Eu preciso de me completar com corpo, espírito e alma. Isto é o que me completa, que me faz um ser humano. É corpo, espírito e alma. Se eu tivesse só corpo e espírito, eu seria um animal. Um animal irracional. Corpo e espírito. Mas o que nos difere dos demais animais é que nós temos a alma. Então nós somos completos. O animal não pode ser nós. E nós não podemos agir como animal. Por isso uma mulher, quando ela despe diante de um homem, aí na rua, ela está agindo como um animal. Como alguém que não tem alma. E é por isso que ela faz aquilo. Ela se mostra daquela maneira, porque uma vaca não tem vergonha. A vaca não precisa pôr saia, precisa pôr vestido, não precisa pôr sutiã. Vai falar, claro, né? A vaca não precisa. Por quê? Ela não tem alma. Ela tem espírito e corpo. O corpo e espírito. Está ali claro. Ela não tem alma. E qualquer outro animal. Vivem nus e não precisam de pôr em roupas mesmo, porque não tem alma. Quem não tem alma não precisa pôr roupa. E a mulher, quando ela vive do jeito que vive hoje, está parecendo que ela é um animal apenas. Porque ela está agindo faltando uma parte principal que a completa, que é a alma. A alma te dá a capacidade de escolha. A capacidade de escolha, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio você vai encontrar exatamente porque você tem alma. Um cavalo não tem livre-arbítrio. Um boi não tem livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é o homem, porque o livre-arbítrio está baseado na alma. É a capacidade de escolha. Nós podemos escolher céu ou inferno. Nós podemos escolher. Os animais não têm que preocupar com isso. Eles não têm que preocupar. Quem tem que preocupar é o homem, porque o homem tem capacidade de escolha. Deus não vai exigir de um cavalo o que exige de mim. Por quê? Porque o cavalo não tem capacidade para escolher nada. Mas eu tenho. Você tem. Deus vai exigir das mulheres a capacidade de escolha que Deus deu para elas. E ao invés delas escolherem se portar honestamente, corretamente e decente, elas então escolheram a indecência, a vulgaridade, mostrando que elas estão contra Deus por ter lhe dado uma alma, que elas preferem ser como animal irracional. Mas Deus lhe deu uma alma. E é por isso que Deus vai pedir conta. Deus não vai pedir conta para outros animais, vai pedir conta para nós. Entendeu?
Um leão mata outro animal para comer. É para o seu sustento. Ele mata. Deus não vai pedir conta do leão, mas vai pedir minha conta. Se eu odeio um irmão, Deus vai pedir conta de mim, porque eu tenho uma alma. Eu não posso odiar um irmão, uma irmã. Ninguém pode odiar um outro tendo uma alma. Entende? Tendo uma alma, não se pode odiar. Com o espírito natural que você encontra nos animais, tem hora que nem uma mãe humana não tem aquele espírito que os animais têm. Porque é difícil você encontrar uma mãe animal pegando um filho dela e jogando no lata-lixo. E uma mãe humana que tem alma, ela pega um filho e joga fora. Isso prova que condição está vivendo essa mulher. Então, o dia que nós estamos vivendo é um dia tremendo. Mas o que falta nas pessoas é elas reconhecerem que Deus já as fez completa. Deus não fez nós incompleto. Quando Deus fez o homem, ele parou até de trabalhar. Deus encerrou o trabalho dele, a hora que ele chegou no homem. Por quê? Porque o homem foi completo. Enquanto ele estava na serpente, o profeta disse: a serpente chegou a ser quase um homem. A única coisa que não deixou a serpente ser igual a um homem, porque a serpente não tinha alma. E Deus fez o homem e pôs nele uma alma. Aí ele tem capacidade de escolha. Não é simplesmente uma alma vivente. Então, o homem é uma alma vivente como o animal é uma alma vivente. Você sabe disso. O animal é uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. Mas Deus deu a capacidade de escolha para o homem. E para o animal não deu. Foi para nós. Porque nós somos a criação mais elevada. Nós somos a pedra de coroa da criação. O homem é a pedra de coroa da criação. Ele deveria reconhecer o que ele é. Por isso Deus sempre manifestou embaixo e manifestou em cima. Deus manifestou como pedra de esquina, que é pedra de fundamento, mas como pedra de esquina, pedra de coroa, que é cobertura. Ele é as duas pedras é uma só, é o mesmo Cristo. Por isso ele é alfa, que é fundamento, e ele é ômega, que é término, que é a cobertura. Ele é tudo isso, ele é princípio e ele é fim. Você encontra tudo nele. Então você encontra no homem a pedra de coroa do trabalho de Deus. Quando Deus chegou no homem, acabou. Quando Deus chegou no irmão Brana, na 7ª era, acabou. Não tem mais eras. Depois do irmão Brana, acabou. Terminou o trabalho de Deus com os gentios. Gente, se você estiver esperando mais alguém, você vai morrer de esperar. Porque não vai vir. Não vai vir. Deus termina o seu trabalho no 7º. Chegou no 7º, ele já terminou, ele descansou. Ele fez o homem no 6º e descansou no 7º. Como a igreja tinha que ir até a 7ª para a perfeição, porque o 6º não é perfeição, é a 7ª que é perfeição, então Deus tinha que trazer um mensageiro de pedra de coroa. Irmão Brana não é mensageiro apenas da era de Laodiceia. Irmão Brana não é mensageiro só do Espírito Santo. Irmão Brana é o mensageiro de pedra de coroa. Tem outros que querem entrar nesse lugar e dizer pedra de coroa é outro mensageiro. Não existe mais mensageiro depois do irmão Brana, porque ele é o que traz a pedra de coroa. Eu não queria falar, falei, não vou falar, mas acabei falando. Agora eu tenho que voltar lá e falar outra vez. Completar com a mensagem, né? O único lugar provido por Deus para adoração, 202. Os luteranos sobre a justificação foram os pés, subindo assim um pouco. Logo, o Wesley, a santificação. Depois, os pentecostais foram os braços com as obras e os atos. Tiveram que ser armênios, tiveram que ser legalistas. Porém, agora temos chegado à cabeça, a pedra de coroa. Quer dizer, depois da era pentecostal, a mensagem de William Branham chegou à pedra de coroa, e a pedra de coroa clama: graça, graça, tudo está terminado, graça, tudo está consumado. É graça. Deus não tem o que fazer para o gentil depois do irmão Branham, do 7º. Deus não tem. Ele terminou o seu trabalho ali. Ele terminou. Os mistérios consumados é na pedra de coroa.
Deus não podia terminar seus mistérios no 6, ele tinha que terminar no 7. Então ele terminou na pedra de coroa. Irmão Brana é a pedra de coroa. Eu sei que as pessoas querem assim, me mostra um parágrafo. Esse eu não posso te mostrar. Esse eu não posso. Só esse daqui, 202 só. Porém agora temos chegado à pedra de coroa. Só esse que eu posso mostrar para você. Eu não tenho outro para mostrar para você. Temos chegado à pedra de coroa. Irmão Brana falando. Agora, temos. Não é que vamos. Não é que vocês vão chegar. Temos chegado. Na era de Sardes ele diz, a igreja tem que chegar à pedra de coroa. Agora, no ano de 65, ele diz, temos chegado à pedra de coroa. E a pedra de coroa é o término, por isso não tem mistério mais, irmãos. Não tem mistério, acabou os mistérios. Ah, mas eu não sei dia e hora, não sei novo nome. Não importa, você não tem que preocupar com o que você não sabe. Você só tem que saber que isso tudo já foi revelado. Amém. Foi revelado. Deus não deixou uma coisa imperfeita. O 7º é perfeito. Você vai ver que o 7º quer dizer perfeição. 3 quer dizer consumação. Quer dizer corpo completo. 3. Mas o 7 quer dizer perfeição da obra de Deus. O 7º mensageiro é a perfeição de Deus para revelar sua palavra para o seu povo. E nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas, seus servos. Amém? Tudo isso é muito bom. Aos Colossenses, eu estava aqui com a escritura, aos Colossenses 2, 1, 27, diz assim, aos quais, me perdoe, 26, aos Colossenses 1, 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora, Paulo tinha esse ministério para ele consumado. Paulo tinha, ele diz, agora foi manifesto este mistério aos seus santos. Foi manifesto aos seus santos. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Não tem nada a ver com judeu. Quem vive no Brasil com crença judaica está mais perdido do que os judeus. Eles estão mais perdidos do que os judeus, certo? Se eles vivem no Brasil com crença judaica. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, o Messias, em vós, esperança da glória. Quer dizer, é Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Isso termina tudo. Termina tudo. Estou falando de pedra de coroa, Deus escondido e revelado em simplicidade, 156 ou 146. Você vai lá e você vai encontrar irmão Brana dizendo que João Batista foi a pedra de coroa do Velho Testamento. Se João Batista foi, William Brana tem que ser, irmãos. Amém. Entende? Por quê? Porque João Batista veio precursando a primeira vinda. Ele foi pedra de coroa. E aqui vem William Brana precursando a segunda vinda. Não existe outro precursor. Eu sei que você, não, a pedra de coroa é Cristo. É Cristo para buscar sua igreja. Entende? É Cristo para buscar sua igreja. Mas este 7º termina o trabalho de Deus aqui na terra. A pirâmide é completada exatamente com a mensagem do 7º. O 7º revela todo o mistério de Deus. Colossenses 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade. Aí você volta aqui um pouquinho, Efésios 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amém. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, que é amor. Isso daqui, unidos em caridade, não quer dizer amor fraternal, não. Isso aqui é caridade, é amor, é Deus. É amor ágape. Unidos em caridade. E enriquecidos da plenitude
plenitude, não é uma parte não, da plenitude da inteligência. Os profetas tiveram parte da inteligência, mas Cristo era a própria mente de Deus. Os profetas foram parte da mente. Cristo foi a mente de Deus. Paulo veio e diz que a igreja, nós temos a mente de Cristo. A coisa prossegue assim de uma forma tão enriquecida, e enriquecidos da plenitude da inteligência. Nós, como esposa de Cristo, não temos uma parte, mas temos a plenitude da inteligência. Plenitude é o completo, é o todo da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Qual é, Paulo, o mistério de Deus? Ele diz Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E o profeta veio e pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Aí está a pedra de coroa, onde a igreja está. A igreja hoje ela não é pé. A igreja não são pés hoje. A igreja não são os braços. A igreja não são os ombros hoje. A igreja hoje é cabeça. Por quê? Porque o cabeça está nela. A igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a esposa de Cristo, ela não é pé apenas. Entende? Os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Quando Deus anda na terra através dos meus pés. Mas o próprio Deus sabe que agora no final, ele vai dizer para mim, Osmar, Lutero foi pés. O Wesley foram as coxas. Os pentecostais foram os ombros. Mas nós não. Nós temos uma mensagem que liga ao cabeça. Então Deus diz para mim e para você, igreja, ele diz o que eu penso, você pensa. Nós temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, é porque a cabeça, que é Cristo, está em nós. Entende? Porque nós somos o término do corpo. O corpo que não termina nos ombros. O corpo, ele termina no pescoço. Não existe. O corpo que termina nos ombros, o indivíduo não tem pescoço. Por isso ele não sabe se mover, ele não sabe olhar para frente, nem para trás, nem aos lados, porque não tem como mover, tem que mover o corpo inteiro, e é uma pirâmide, e você tem que ter como se mover. E tem uma coisa que pode mover nesta era, é quando Deus está terminando o seu trabalho, e fez o pescoço desta pirâmide com a igreja, a esposa do último dia, que interligou ao cabeça. Então agora, Cristo pode olhar através de mim e eu posso ver através de Cristo. Agora eu posso olhar para frente, olhar para trás, olhar para o lado, para a esquerda, para a direita. Eu posso olhar, porque eu tenho como olhar. A igreja tem como olhar, porque ela está exatamente no lugar do movimento, onde Cristo pode olhar. Onde Cristo pode olhar para frente, olhar para trás, olhar para a esquerda, olhar para a direita. Cristo olha em mim, em você. Você está me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está escondido em Cristo. E o profeta pregou, Cristo, o mistério de Deus revelado. Então tudo aquilo que estava escondido, os tesouros da sabedoria e da ciência, já não estão mais escondidos para a esposa. Para os demais está escondido sim, mas para nós não está escondido, porque todo o mistério já foi revelado. O sétimo anjo revelou, terminou isso daqui para nós. Deus falou, eu vou acabar meu trabalho. Deus não podia ficar sem aperfeiçoar seu trabalho. Aí chamamos isso de obra-prima. É o sétimo, é aonde dá alma para a igreja, gente. Aonde dá vida para a igreja. Aonde faz a igreja diferente dos outros animais que são as denominações. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. A coisa desceu muito forte. Faz dessa exatamente a esposa de Cristo. Ela é a pessoa a qual tem alma. Essa é a igreja que tem alma. A denominação não tem alma, é animal. Irracional. Ela não está
estou falando do meu irmão denominacional, eu estou falando da denominação. A denominação. O meu irmão não tem nada a ver com isso. Meu irmão denominacional não tem nada a ver com isso. Ele tem que sair daí, senão ele vai ser um animal também. Ele vai ficar do mesmo jeito. Meu Deus, isso é muito forte, Jesus. Mas é terminando o trabalho. Sabe o que me vem? Sabe o que me vem? O que é uma denominação? A denominação é a serpente. É a mais próxima da esposa de Cristo. É a denominação, é a serpente. Mas Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e corrompido o vosso entendimento. Como ela corrompeu lá atrás, vocês sejam corrompidos. Pode corromper aquela igreja no espaço daquelas eras, foi corrompida. Mas Deus levantou uma outra, que é Satanás. A denominação, o animal, a serpente, chamada denominação, não pode te enganar. Ei, glória! Meu Deus do céu! Não pode enganar, e é o animal mais próximo, é o animal mais sábio, é o que poderia enganar, mas não pode enganar a igreja do Senhor, que é a esposa de Cristo. A esposa de Adão foi enganada, a esposa de Cristo que ele salvou no Calvário, ela caiu em Niceia, mas ele diz, eu tomo a outra, e essa não vai cair. O profeta de Deus diz que Deus falou assim, eu levanto uma que não cairá. Aleluia. Isto é pedra de coroa. Quando chegou no homem era pedra de coroa. Quando chegou em Cristo segundo Adão era pedra de coroa. Quando chegou no irmão Branham é pedra de coroa. Você vai ver, chegou João Batista, é a pedra de coroa do Velho Testamento. E Cristo é a pedra de coroa do Novo Testamento. Estava ali coroando, porque João Batista estava interligando o Antigo com o Novo Testamento. Mas tem que se ver isso, que o espírito errado que estava na serpente é o espírito errado que está na denominação, é o animal mais sagaz. Não existe animal mais sagaz no mundo do que a serpente. É assim diz o Senhor. E não existe animal mais sagaz na terra religiosamente do que denominação. É o espírito mais sagaz, que se possível fora, enganaria os escolhidos, mas não é possível, porque os escolhidos já têm pescoço, os escolhidos têm cabeça, já não pensam os seus pensamentos mais, pensa o pensamento de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Aleluia, rapaz. Isso é bom, mas é bom demais. Isso é completar. Deus completou. Se você está esperando que alguém complete, Deus já completou. Quando ele foi no Calvário, diz tudo está consumado. Se você quiser entender, ali estava a perfeição, o 7, Cristo. Estava a perfeição. E aqui vem o 7, um mensageiro. 7 mensageiro é para a perfeição. Tudo, todo o mistério está consumado. Todo o mistério. Todo mistério. Se eu não sei, problema é meu que eu não sei novo nome. Problema é meu que eu não sei isso, não sei aquilo. Problema é meu, problema é seu. Mas que está consumado está. Que está revelado está. Porque é o 7º que termina tudo e completa a pirâmide com alma. Essa igreja tem alma. Essa igreja tem sentimento. Essa igreja sabe escolher. Essa igreja tem livre-arbítrio. Porque o cabeça, Cristo, está vivendo nela. Obrigado, Senhor. Por mais este gole tão gostoso que o Senhor dá para nós. Muito obrigado. O Senhor só pode falar através de mortal mesmo. Que o mortal rejubila, o mortal sente muito bem. Porque ele vê o imortal falando assim e diz, isso é bom demais. Porque é o imortal que fala através do mortal. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a ter a inteligência de Cristo para lutarmos contra a inteligência sagaz da serpente denominacional. Em nome do Senhor Jesus. Olha aí, inclusive, Senhor, nós queremos a sua mente para lutar contra a serpente dentro da mensagem, a denominação dentro da mensagem, em nome do Senhor Jesus. Esta noiva não denomina, esta noiva tem a alma de Deus, o livre-arbítrio do céu está agindo dentro dela. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Abraça o outro. Deus te abençoe. Vamos em paz. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. O seu sangue